Doutor, seja bem-vindo, muito boa tarde, tudo bem? Muito obrigado pelo convite mais uma vez, boa tarde. E hoje vamos mais uma vez tirar a dúvida dos nossos ouvintes. É isso aí, aliás, pode mandar aí a sua pergunta, a sua dúvida através do nosso WhatsApp, que é o 999-310008, e também o chat no YouTube do canal do Jornal Comércio, onde temos a nossa live. A gente preparou um tema especial aqui, mas antes de entrar no tema de hoje, doutor, fiquei curioso com uma postagem nas suas redes sociais nessa semana, na qual você compartilhou um procedimento chamado prótese unicompartimental. O que seria isso, doutor? Fiquei curioso para saber. Legal. Então, assim, quando a gente pensa no tratamento da artrose de joelho, né, a cirurgia que a gente faz para aqueles pacientes que têm mais de 60 anos é a prótese total de joelho. Né? Então, para você entender, o joelho ele tem 3 compartimentos: da patela, o de dentro e o de fora. Uhum. E a prótese total ela vai ela vai substituir esses 3 compartimentos. Né? Um problema que existe é pacientes entre 50 anos, 60, nessa faixa etária, fazer uma prótese nesses pacientes, a prótese ela tem uma durabilidade. Uhum. Então isso pode levar a um desgaste do plástico da prótese e acabar gastando esse plástico e ter que fazer uma revisão, uma troca dessa prótese nesses pacientes mais jovens. Então a gente evita fazer, em casos selecionados a gente faz. Em pacientes abaixo de 50 anos, geralmente a gente faz a osteotomia, que é uma cirurgia que muda a direção da onde vai a carga do joelho. Uhum. Mas a prótese unicompartimental, a indicação dela era para aqueles pacientes que têm desgaste num compartimento só, certo? Então, para você ter a indicação cirúrgica da prótese unicompartimental, você tem que ter alguns critérios. Então, o teu desgaste ele tem que estar localizado num dos 2 compartimentos entre o fêmur e a tíbia, ou mais no de dentro ou mais no de fora. Você não pode ter uma deformidade muito grande, você não pode ter o joelho muito dobrado, e você tem que ter o ligamento cruzado funcionante, certo? Então, assim, ela é uma cirurgia criteriosa. Hoje, se você pegar nos estudos, cerca de 10% dos pacientes que são operados, que têm indicação de prótese, têm indicação dessa prótese unicompartimental. Então, qual que era a nossa ideia? É ter mais um tipo de cirurgia para oferecer nesse arsenal de cirurgias que a gente faz para os pacientes de artrose do joelho. Esse paciente que a gente operou tinha 54 anos, e o desgaste é só na parte interna. O que chamava atenção nesse caso em específico, falando em desgaste, é que radiograficamente não parecia muito artrose. Quando eu vi a ressonância dele, você via que tinha fragmentos de cartilagem solto, então ele tinha muita dor, o raio-x não tinha tanto desgaste, e quando a gente fez a cirurgia, realmente tinha erosões na cartilagem já avançadas. Então, às vezes acontece isso também. O paciente tem pouca artrose no raio-x, mas já tem dor, muito desgaste. Então, a prótese unicompartimental serve para isso, para a gente fornecer uma substituição protética para um paciente que a gente só trocou a parte de dentro do joelho dele e para ele conseguir ter um nível bom de atividade. Não foi feito para paciente, em geral, para por exemplo, fazer atividade esportiva de alto impacto. Mas a gente viu que aquela moça que tentou... A esquiadora, né? Ela tem uma prótese unicompartimental e rompeu o ligamento agora. Ela já tinha feito uma prótese. Inclusive dizem que a perna dela corria risco, né? De ela perder a perna, enfim. Então, assim, daí ela estava tentando fortalecer para compensar a falta do ligamento e tal. Então, assim, é mais um tipo de cirurgia que pode ser feito para pacientes que têm desgaste de joelho, certo? Mas é mais criterioso, não serve para todo mundo, né? Aquele paciente que está com desgaste muito avançado, que já não consegue dobrar o joelho, que a perna não corrige mais, esse no paciente ele não tem bom resultado com essa cirurgia, daí a total é melhor. Então, assim, é uma cirurgia bem moderna, material bem avançado. Acho bem interessante, mas tem que ter o mais importante nesse tipo de procedimento é a seleção do paciente. Bem criteriosa. Digamos que é uma prótese reduzida, né? Menor. Isso, né? É como se fosse metade de uma prótese normal. Menos da metade até. Então é isso que acontece.
Muito interessante. A atleta é a Lindsey Vonn, se eu não estou enganado, é uma norte-americana, que, aliás, é uma das atletas melhores, de né? alto Top, nível aí no esqui. Ela estava com o LCA rompido e mesmo assim tentou a descida. Ela disse que não teve a queda dela não teve relação. Foi um desequilíbrio na parte de cima do corpo. Mas, enfim, acabou complicando muito a lesão, né, doutor? Exato. Exato. Ainda mais ela que salta, né? Então o ligamento cruzado é muito solicitado, né? Então ela tentou fazer um fortalecimento, tentou usar uma órtese, mas não teve o rendimento esportivo máximo que ela poderia ter, né? Talvez eles tomaram essa conduta pela proximidade, né? Então rompeu o ligamento muito próximo da Olimpíada e para ela, essa Olimpíada provavelmente é o evento esportivo máximo na vida dela, acabaram tentando um tratamento conservador. Já teve caso de vôlei de areia que tentaram, o Conor McGregor uma vez lutou com ligamento rompido, acontece isso, mas não é a melhor conduta. Quando o paciente vai para a gente lá no consultório, ele quer saber assim, eu sempre explico, ó, o melhor para você é a gente fazer isso, certo? O melhor na cirurgia, um cara esportivo é operar, né? Então tem isso também. Legal. Hoje nós selecionamos o seguinte assunto, ó, obesidade, artrose e prevenção. Importantíssimo assunto de hoje. E por que isso começa aos 30 anos, quando a pessoa é bem jovem? E além disso, doutor, separei aqui uma matéria que hoje até estava no G1, dando crédito aqui. O Brasil caminha para um cenário em que 3 em cada 4 adultos, 3 em cada 4, hein, estarão com excesso de peso em 2044. Olha que dado alarmante. Doutor, que consequência a obesidade traz para a articulação? Legal. Então, acho que é um tema bem prevalente, né, da gente pensar no sobrepeso, na obesidade, com a relação com o desgaste. Principalmente o desgaste de joelho ou de quadril também tem uma relação. Por que isso, né? Uma pergunta que sempre me fazem é o que eu posso fazer para não ter desgaste? Eu acho que essa é a pergunta que mais me fazem. Só que todo mundo acha que é tomar um remédio, é tomar um suplemento. E, na verdade, a resposta está no hábito de vida, né? No nome do nosso programa, aqui nos hábitos saudáveis. Então, eu vou repetir uma coisa que a gente sempre fala, que é a questão de cada quilo que você tem a mais, são 3 a 4 quilos de carga no teu joelho para dar cada passo. Para subir escada são 8, certo? Então, se você está com 10 quilos acima do peso, o teu joelho está carregando para você caminhar 30 a 40 quilos a mais, porque é triplicado, quadriplicado esse valor. Então isso é o fator mais preponderante que a gente vê para desgaste de joelho. Segundo lugar, você tem uma questão genética do desgaste. Então tem pacientes que têm a perna mais torta para dentro ou para fora, isso é genético. Isso não tem como mudar, certo? Outro fator, a idade. Quanto mais velho, maior o desgaste da cartilagem. Isso também não tem como a gente influenciar. Uma coisa importante é a massa muscular. Então existe dentro do processo de envelhecimento o processo de sarcopenia. O paciente perde massa magra, certo? Já tem trabalho que relaciona o tamanho da panturrilha com a atividade cerebral. Então assim, o paciente que caminha menos, ele definha e tem dificuldade. E no desgaste é a mesma coisa. Quanto menos músculo na coxa, na panturrilha, pior esse resultado. Então, assim, outra coisa que pode influenciar é você ter uma lesão no teu joelho e ignorar ela. Uma lesão de menisco, principalmente uma lesão de ligamento cruzado. Por quê? Porque o teu joelho não vai funcionar de uma maneira funcional normal. Ele sempre vai botar em risco a tua cartilagem, o teu menisco. Então, esses são fatores que você pode mudar. Você ir atrás de uma dor, você vê, começou a me doer o meu joelho com 30 anos. Isso pode fazer diferença para frente, se você não fizer uma prevenção correta. A questão do peso é preponderante. Quero fazer atividade física. Então tem que ver se está preparado, se não tem nenhuma lesão maior, se você tem capacidade. Porque tem a dor de você fazer atividade física. É um estresse oxidativo, o músculo dói. Mas assim, tem que saber certinho qual que é a condição do teu joelho. Então eu acho que é um tema bem importante. Nos Estados Unidos, se você pegar os pacientes que têm IMC acima de 40, obesidade grau 3, no começo da década de 2000, era 7% dos pacientes operados. No começo da década passada, 30% dos pacientes operados.
certo? Claro, nos Estados Unidos é muito mais exagerado, a questão alimentar, cultural é pior que a nossa. Sim. Mas esse dado que você trouxe, de 3 a cada 4 adultos vão ter sobrepeso em 2040, é uma realidade, né? A gente pode falar também dessas canetas para emagrecer, vamos dessa relação, depois, Uhum. né? O que isso talvez é um dos fatores que pode mudar isso daí, né? Mas eu acho interessante a gente pensar na perda de peso como um tratamento para desgaste. O que isso também influencia? O paciente que está sobrepeso, ele tem mais gordura. Então, um estado de mais gordura leva a um estado inflamatório do teu corpo. Então, você tem mais inflamação. Perder gordura, você vai diminuir a tua dor, entendeu? Então, você também tem esse benefício metabólico. Então, assim, não é só a carga direta, mas também o teu corpo como um todo, né? Então, eu acho bem interessante. Legal, tudo tem relação, né? Então, atenção aí, você que está na casa aí dos 30, 35 anos, né? Acha que artrose é coisa de pessoa mais idosa, mas depois do futebolzinho sente aquela dor no joelho, né? O estalo quando vai dobrar o joelho, Exato. uma dor ao subir, descer a escada, sair do carro, preste atenção. Digamos que é um estado de atenção, né? Isso, um sinal amarelo, né? Sinal amarelo. Um sinal amarelo para você ficar esperto e procurar saber melhor o que pode estar acontecendo, né? O doutor, a artrose, ela pode danificar estruturas próximas à articulação, além da articulação, né? Outras estruturas, elas podem ser danificadas através da artrose? O que a gente vê, assim, um estágio avançado de artrose, ele prejudica até a articulação do lado. Por exemplo, o paciente que tem artrose grave de quadril, ele piora a artrose de coluna. Ele piora o outro quadril, porque o corpo sempre tenta compensar. Sim. Né? Uma coisa que a gente vê nos pacientes com artrose é a formação dos osteófitos, né? Então, osteófitos é o bico de papagaio. E por que ele se forma? A cartilagem vai se desfazendo, né? Você tem um desgaste, então a cartilagem vai indo embora. E uma defesa natural do corpo é formar o osso para não instabilizar. Então naturalmente o osso o corpo vai formando o osso ali, e por isso que você tem esses bicos de papagaio, que é a partir do momento que a absorção de carga não é mais feita pela cartilagem, ou a funcionalidade do teu joelho, do teu quadril não está a mesma, o bico de papagaio vai tentar segurar isso. Então, assim, e pode acontecer de tendão, quando a gente faz uma cirurgia, por exemplo, um joelho muito torto, a gente tem que liberar todos os ligamentos da parte torta do joelho para conseguir alinhar ele. Então, não é só articulação, é só a cartilagem e o osso. Sim. Os ligamentos também vão se mudando. No quadril, às vezes, eles têm que soltar tendão para o paciente voltar a esticar a perna. Então, isso acontece. A consequência de uma artrose grave ela é global dentro do conceito da articulação. Muito bom, 12h45. Vamos entrar no assunto das canetas emagrecedoras, né, doutor? O quanto elas podem auxiliar, né, as pessoas que sofrem com artrose a partir do momento que elas perdem peso, né, e a sobrecarga vai ser menor sobre o joelho. Mas também, doutor, a gente tem que citar a perda de massa muscular com essas canetas, né? Isso. O importante é achar o equilíbrio nesse caso. Exato. Então, assim, de uma maneira geral, eu acho que quem pode falar com propriedade sobre as canetas do ponto de vista metabólico, talvez o Ricardo possa falar melhor que eu, mas eu tenho algum conhecimento sobre isso, né? A gente tem esses análogos do GLP-1, que é um hormônio intestinal, que basicamente ele vai tentar trazer saciedade e vai diminuir o teu trânsito intestinal. Então, ele vai, de uma maneira geral, aproveitar melhor os alimentos e o teu trânsito intestinal vai ser mais lento, você vai ter uma sensação de plenitude, de saciedade. Os análogos mais novos, né, a tirzepatida, você tem mais um análogo que é o GIP, certo? E o GIP acaba tendo uma ação sobre o sistema nervoso central. Então você perde aquela fome hedônica que chama, que é aquela coisa de comer doce, ou até bebida alcoólica. Então, assim, ele mexe dentro do sistema nervoso central, então é extremamente eficiente esse tipo de medicação. Qual que é o grande problema desses remédios? Primeiro, se você emagrecer demais, você perde massa magra. Então, perder massa magra vai piorar o teu estado muscular e pode piorar a tua articulação. Então, quem vai fazer o uso dessas medicações tem que ter indicação médica,
certo? O acompanhamento médico é extremamente importante. Por quê? Porque subir dose, diminuir dose, controlar a dose e controlar possíveis efeitos colaterais, isso é o médico que tem que fazer. E segundo, é acompanhamento nutricional. Você tem que ter uma dieta que mantenha a tua massa muscular. E geralmente isso está relacionado à ingestão de proteína. Seja proteína de origem carne, ovo, ou tomando whey protein, ou alguma bebida que tenha mais proteína. Sim. Então você tem que ter esse acompanhamento para você ter sucesso. Mas, se você fizer tudo certo e você tem uma artrose de joelho, uma das medidas mais importantes, perder 5% do teu peso corporal. Digamos que alguém pese 80 quilos. Se você conseguir perder 4, 5 quilos, você, em 20 semanas, é uma das medidas mais efetivas para melhora da dor na artrose de joelho, comparado com remédio. Então, tão efetivo quanto você tomar um analgésico. Olha só. Então, assim, perder peso pode ajudar. Então, se você tem uma artrose... não estou falando na artrose grave último grau, porque daí, assim, você está num caso extremo. Mas sobrepeso, começa a ter dor articular, perder peso da maneira correta. Então não é só perder peso na balança que a gente fala, né? Você tem que perder gordura. É isso que é a intenção. E manter a massa magra. Então eu acho que para aquelas pessoas que pensam em usar, hoje está bastante em voga, acompanhamento médico e dieta balanceada, esse é o mais importante. As canetas não foram feitas para esse fim, obviamente, mas acabam tendo reflexo também numa artrose de joelho, né? Exato. Agora, uma pessoa que é bastante ativa, um jovem que pratica esporte, por exemplo, né, doutor, tem que ficar atento com a questão da perda de massa, porque, né, você vai continuar com a tua rotina de exercícios com menos massa muscular, pode até se lesionar, né? E você vai ter dificuldade de comer, né? É um medicamento que ele vai induzir mais saciedade. Então você vai ter dificuldade de conseguir comer. Mas é bem importante isso. Então fica essa mensagem. Vale num paciente... A gente não vai prescrever para artrose, mas perder peso pode melhorar a tua artrose. Mas vai depender do grau da tua artrose. Olha onde chegam as canetas emagrecedoras, né? A Silvia está lembrando aqui que também pode dar efeito sanfona, né? A pessoa vai lá, emagrece, melhora da dor. Exato. E daqui a pouco volta tudo, né? Se você parar ele de maneira abrupta, você vai vai perder todo o efeito. Então por isso que é importante ter o acompanhamento. Muito bom. A Janete disse que está mandando seu boa tarde aqui, Peruzzi, doutor. Eu trabalho muito em pé, né? Sentia e sinto muita dor no joelho. Fiz ressonância, apareceu que ele é torto. Segundo o ortopedista, não tem muito o que fazer porque já é desde criança, o que o doutor comentou há pouco aqui. E ela pergunta, o que eu posso fazer para diminuir essa dor, doutor? Dependendo do grau, assim, dele ser torto ou não, existem palmilhas, às vezes, que você consegue compensar. Não pode estar no osso com osso no grau final. Então, assim, para eu falar especificamente do teu caso, eu teria que ver os teus exames. Sim. Mas de uma maneira global, se o teu joelho é torto, existem palmilhas que conseguem compensar a carga que passa no teu joelho. Pode ser utilizado, né? Agora, se você já tem o joelho torto, o estado de alerta que você precisa fazer é não ganhar peso, né? Porque isso pode potencializar uma possível genética já para desgaste, né? O Valdir Aliotti, que está sempre nos acompanhando, né? Ontem estava de aniversário, aliás, parabéns. Parabéns, Valdir. Mais uma vez. Bom dia, Rafael e doutor. Lembrando, emagrecer é eliminar gordura e manter ou ganhar massa muscular. Exato, foi o que a gente falou e eu concordo 100% com ele, né? Então a gente tem que... O Valdir tem bastante experiência nos pacientes com assim, 50 a mais e esses são pacientes que estão bastante em risco, né? Porque principalmente na mulher, entra a menopausa, então já começa uma tendência de perder massa magra. Então fazer a musculação, fazer a atividade esportiva vai ajudar você a manter isso, além de você suplementar a vitamina, comer de uma maneira correta, equilibrada, né? Então, acho que isso é bem importante. 50 a mais, daqui a pouco eu tenho que ir lá, então. Tá chegando. Tá chegando a minha hora. Doutora, e lembrando também, viu, aproveitando aí o gancho do Valdir, a força muscular, né, doutor, isso é bom a gente... que a pessoa tenha essa consciência desde jovem,
ela vai te dar autonomia lá na frente, quando você estiver numa idade mais avançada. Então, quando você chegar nos 70, 80, você vai conseguir subir uma escada com tranquilidade, levantar da cama de manhã cedo sem problemas. Ir no banheiro sozinho. Ir no banheiro sozinho, fazer caminhadas mais longas. Né? Você não vai precisar ficar dependendo das outras pessoas. A autonomia, acho que isso é o recado mais importante. Isso é muito importante. A gente vê isso, a relação de tamanho de panturrilha com esse tipo de independência, assim, né? Então, é bem importante o exercício físico. Quando a gente fala exercício físico, acho que muita gente acha que a gente quer que vire um maratonista, um corredor. Não, exercício físico, você precisa fazer alguma atividade para conseguir manter a massa muscular, né? Então, existem maneiras de você fazer isso sem exagero e mesmo com limitação. Se você tem artrose, você pode fazer exercício físico. Se você tem uma prótese, você pode fazer exercício físico. Então, é isso. O Augusto está perguntando aqui se pode ter artrose nos 2 joelhos, né? Eu já vou emendar uma. Se faz colocação de prótese bilateral, doutor? Faz. A gente faz prótese bilateral. O paciente tem que ter uma boa condição clínica. O paciente tem que ter, então não pode ter muita comorbidade. Geralmente a gente escolhe aqueles pacientes que não têm um desgaste também muito avançado, mas a artrose bilateral é extremamente prevalente, principalmente naqueles que têm o fator genético. É comum? É comum, muito comum, a gente vê bastante. Paciente que a gente opera um joelho, 3 meses depois opera o outro, às vezes, ou opera os 2 juntos. E geralmente o grau é parecido? É parecido, geralmente o grau é parecido, mas curiosamente às vezes você tem um grau radiográfico pior e o outro que dói mais. Então, na artrose tem isso. A gente muitas vezes pede para o paciente escolher qual que você começaria, por exemplo. Ou o paciente não quer fazer uma bilateral, né? Qual que você começaria? Ele fala, não, eu quero começar por esse. O outro, radiograficamente, é pior. Mas tem a dor, né? Mas eu quero aquele que talvez o grau seja um pouquinho menor, mas me dói mais. Entendeu? Então, isso é bem prevalente. Legal, 12h53. Voltando a falar da obesidade, doutor, e os impactos que ela tem num procedimento cirúrgico, por exemplo, né? Você vai operar um paciente obeso, ele tem mais risco de infecção, por exemplo? Sim, tem maior risco de infecção, principalmente paciente acima do MC, acima de 40. Então, o paciente diabético tem maior risco de infecção. O que é interessante, tem trabalho agora que saiu lá fora, que os pacientes que usam a caneta análogo do GLP-1, uma das coisas que esse medicamento faz é controlar melhor a glicemia, o açúcar no sangue. Então, eles compararam pacientes operados que tomavam com pacientes que não tomavam, e os pacientes que tomavam tiveram menos complicação em 90 dias. Por quê? Porque controlaram melhor a glicemia. Né? Então, existe uma relação de aumento de açúcar no sangue com uma imunossupressão, com uma tendência à infecção. Então, os pacientes que tomavam, eles tiveram também um benefício com relação à cirurgia, mesmo continuando tomando. Então, assim, é bem interessante o que o medicamento consegue extrapolar isso. Tem coisas muito interessantes. Assim, estão usando para tratar para tratar alcoolismo, apneia do sono, indicação. Então, assim, é um medicamento que está tendo várias ações. Eu trouxe isso na ortopedia porque eu acho que tem relevância. A gente fala muito aqui sobre perder peso e o medicamento ele é um aliado, mas ele não é mágico. Então, como o Valdir falou, tem que fazer o exercício, manter a massa muscular é extremamente importante. Né? É isso aí. A nossa ouvinte, a Suzana, ela disse que é fisioterapeuta lá em Bituruna e diz que logo ela vai estar atendendo com palmilhas ortopédicas para correção de pisada dos pacientes. O quanto isso pode ser importante também, doutor? Ele ajuda. Então, existem pacientes que têm o pé chato, muitas vezes pode aumentar a sobrecarga na parte interna do joelho, então ajuda. Paciente que tem o joelho torto, essa tendência que a nossa ouvinte falou, também pode ajudar. É um auxiliar, né? Palmilha, a maior dificuldade eu vejo é a aderência. É você usar todo dia, você lembrar de usar. Disciplina. Às vezes você tem que voltar, tem que refazer a palmilha fica velha. Então, assim, ela funciona, tá? Ela tem evidência, tudo funciona. Então, eu acho que num paciente que não tem uma indicação cirúrgica, ela pode auxiliar num caso como esse. Doutor, risco de complicações anestésicas, esses riscos são maiores também no paciente obeso? Sim, sempre. Problema pulmonar, problema cardíaco. Então, assim, o paciente que tem sobrepeso, a gente sempre acaba algum grau de apneia. Então, a gente sempre acende uma luz amarela, né? Claro,
tudo a gente leva em consideração o grau de sofrimento do paciente, né? Então, assim, você não pode chegar para uma pessoa que está num estágio desse, muitas vezes, e falar que você não vai fazer uma cirurgia porque ele não consegue levantar da cadeira, sabe? São situações extremas. Mas o sobrepeso está relacionado a maior número de complicações. Desde maior número de soltura de prótese, sabe? Tudo isso. Os pacientes que são operados por artrose, eles são operados por artrose numa idade menos avançada comparado com os pacientes que têm peso normal. Então, os pacientes são mais jovens. Precoce. Mais precoce. Por quê? Porque teve mais carga na articulação. Então, sempre que a gente vem falar aqui é sobre prevenção, né? A ideia é que a gente previna esse tipo de problema, né? Ou seja, quando o paciente emagrece antes da cirurgia, o resultado, né, e até o procedimento cirúrgico se torna muito mais tranquilo, né, doutor? Acontece de um paciente muito obeso chegar no consultório e o doutor dizer, vamos tentar dar uma emagrecida antes de fazer a cirurgia? Pode acontecer. Ou a gente já indicou, por exemplo, cirurgia bariátrica para paciente que antes vamos fazer uma bariátrica, você vai perder peso para ter uma condição melhor. É interessante também, assim, você faz uma bariátrica, você tem que esperar um tempo. Você tem que esperar ali 18 meses, 24 meses, por quê? Porque existe uma fase catabólica, a cirurgia acaba perdendo muita vitamina, então você tem que esperar o corpo entrar em equilíbrio. O ideal, né, é você esperar o corpo entrar em equilíbrio de novo para você operar. Então é bem complexo essa questão de perder peso e sobrepeso, porque o corpo ele tem uma tendência a não perder peso. Certo? E sempre está querendo estocar energia. Ele não quer perder. Ele sempre quer tentar manter um estado que você tenha mais energia, porque daí ele vai conseguir se manter sozinho. Então, a dificuldade de muita gente perder peso é nisso daí. Do metabolismo e também dessa parte que esse medicamento mexe, que é na cabeça, de você ter vontade de comer ou você não tem vontade, né? Então, agora eles inventaram um medicamento que consegue mexer na vontade de você comer coisa doce ou coisa que te traz prazer. Então, isso é bem interessante, né? Para onde que está indo esse tipo de tratamento, né? Muito bom, 12h59. Doutor, o endereço lá do consultório, o telefone para contato e também as redes sociais. Então, o meu consultório é na Clínica Imed, é na Rua Santos Dumont 339, a sala 102. O telefone é o 988370960 e as redes sociais @Dr. Lucas D'Amico. Valeu, doutor, um abraço, até a próxima. Até a próxima.